Olá, hoje nós vamos então fazer um podcast aqui do Morada Acadêmica sobre introdução ao pensamento de Heidegger, que é um dos tópicos que a gente está se propondo essa semana. Uma coisa interessante de falar do ponto de vista de biografia do Heidegger, algumas coisas que me chamam a atenção, e eu estou usando aqui o livro do Safransky, né? Heidegger, um mestre da Alemanha entre o bem e o mal, que aliás é uma belíssima biografia, indico a todos, não é? Nós estamos falando de um filósofo, né, que nasce em 1889, então no finalzinho do século XIX, não é, em 26 de setembro, vem de uma família religiosa, né, que inclusive com carreira sacerdotal. Então a gente tem o Heidegger aí, não é, com um início de vida bastante religioso. Aliás, isso é algo que chama atenção porque você pega o Nietzsche, vários outros autores e pensadores desse século, não é, ou do século XVIII, XIX, início do XX, que tem essa característica, né? E depois são sujeitos que, através da filosofia, vão, de alguma maneira, se afastar, não é, da questão da religiosidade e, inclusive, tecer críticas bastante duras e ácidas, né? Principalmente o Nietzsche, enfim, que faz isso com bastante sistematicidade, né? Quer dizer, com recorrências de críticas à questão da religião, principalmente o cristianismo. Então temos essa primeira marca que é importante na vida do Heidegger, não é? Que é essa transição entre uma vida inicialmente religiosa e depois uma certa contestação, não é, da questão da religião e principalmente da questão metafísica. Então a gente vai encontrar isso com bastante força também nesse pensador, não é? Um pensador que teve como grande mestre em torno de 1800, 1923, mestre Husserl, não é? Considerado por muitos como o pai da fenomenologia transcendental descritiva, não é? A sua amizade com Jaspers, né, que também é um sujeito aí do existencialismo e da fenomenologia bastante lido e comentado, não é? Também outra coisa interessante da biografia do Heidegger a ser denotada é a proximidade inicial do Heidegger numa leitura do Aristóteles, não é? Construindo um texto sobre ontologia, metafísica. Então, esse seu debruçamento sobre a questão aristotélica, não é? Aparece com bastante força, não é? Também no início da vida acadêmica do Heidegger. A gente tem aí o Heidegger, não é? Também, não é? Em vários momentos mudando a tonalização do seu projeto filosófico, né? Um primeiro Heidegger, eu diria, mais concatenado com as questões políticas, acadêmicas, não é? Inclusive vai ser eleito em Freiburg como sucessor do Husserl, né, na reitoria. Daí toda aquela polêmica da questão do nazismo, não é, da sua vinculação com o partido nazista, e um outro Heidegger, que aí depois da Segunda Guerra, né, um Heidegger que sofreu uma série de imputações por conta dessa sua ligação com o nazismo, não é? Um Heidegger mais voltado para uma filosofia e a arte da existência, não é? Então é um Heidegger que se afasta da questão política, não é? E denota no campo da arte da existência muito mais tonalização e cuidado, não é? Acho que essas são marcas importantes que têm que ser de alguma maneira aqui referendadas, não é? O Heidegger, ele é um leitor bastante sistemático do Nietzsche, constrói, né, uma obra sobre o Nietzsche que é muito lida e de alguma maneira apreciada até hoje, não é? Como uma das possíveis visões, inclusive críticas, não é? A questão do conceito de vontade de potência, não é? A vontade de poder nietzschiano. Também nós temos aí, não é? A importância para a psicologia especificamente do Heidegger é que, não é, em dado momento, próximo a 1946, 49, a gente tem o início da amizade dele com Mid-Boss, né, que é um sujeito que vai traduzir algumas obras do Heidegger e que vai também depois ser o grande vínculo, não é, com um possível projeto da psicologia fenomenológica, né? Então, isso é importante porque de alguma maneira também nos dá, não é, esse link para quem na psicologia procura uma acepção fenomenológica de homem e de mundo, né? Assim como de prática, então importante. A sua ligação também direta com Jean-Paul Sartre, não é? Com relação a um tema em comum, cartas trocadas sobre a questão
do humanismo, não é? O Sartre tem um texto famoso que é o existencialismo é o humanismo, e o próprio Heidegger depois meio que construindo um texto para criticar e para responder, né, chamado aí em 1946 sobre o humanismo. Aliás, indico a leitura também aos meus alunos e participantes do Morada Acadêmica. É um texto que depois seria interessante lermos juntos alguns trechos, né? Esse primeiro podcast, então, sobre o Heidegger é um pouco para demarcar esses primeiros traços da sua vida biográfica, que tem muita sobressalência também na sua constituição de obra e conceito, então acho interessante, não é, não deixar de trabalhar com isto, não é, e trazer alguma dessas marcas, não é. Há de se falar a sua proximidade, né, em 1924 com Hannah Arendt, conhecidamente, né, reconhecidamente como sua aluna, que depois se torna sua amante, não é? E que é uma das grandes interlocutoras do Heidegger até o fim da vida de Heidegger, né? Aliás, tem um filme, né, que chama Hannah, que mostra justamente essa vinculação, não é? E a grande obra de Heidegger, que eu acho que é um dos marcos que nós podemos já deixar aqui grifados, né, em 1927, a publicação da obra Ser e o Tempo, que acho que é reconhecidamente no meio acadêmico uma das mais importantes obras do século, não é? Que vai trazer vários conceitos conceitos entre aspas, porque uma das questões da fenomenologia é justamente contestar essa ideia da identidade de conceitos, não é, fechados, mas, enfim, traz bastante reflexão, não é, sobre um modo bastante diferenciado sobre o que é o homem, não é? A ideia do ser no mundo, do Dasein, a questão do sentido do ser, várias elucubrações filosóficas de bastante peso, não é? Já próximo a 1929 e 30, a gente tem as preleções sobre os conceitos fundamentais da metafísica, né, que vai também ser um dos grandes tópicos de conceituações e reflexões do Heidegger, não é? E são obras bastante importantes. Em 36 a gente tem aí uma correspondência com o Jasper e as conferências em Zurique sobre a origem da obra de arte, que no meu entender é um grande livro, não é? Um livro que acho que marca talvez esse segundo Heidegger, não é? É um livro que inclusive eu li para a minha tese de doutoramento e indico também a leitura. Acho que é um momento que o Heidegger se dá conta de uma conexão ainda entre a questão ontológica e esse cuidado e a arte, não é? Então, bastante elucidativo no sentido de que traz uma série de outras questões. Em 1953, a gente tem aí uma aula em Munique, não é? Já que ele perdeu, inclusive, o direito a ser docente com a pós-guerra, né, e a sua participação junto ao Partido Nazista. Ele tem um texto famoso, não é, que também é outro texto interessante de ser lido, que se chama A Questão da Técnica, não é, que já é esse momento do pós-guerra de Heidegger, não é. Então a gente tem um texto já diferenciado. Acho que também é outra coisa interessante de ser olhado, né, com bastante atenção, não é. Em 62 demarca-se uma das primeiras viagens do Heidegger à Grécia, não é? Que também é uma vivência interessante para um sujeito que, né, também amante da filosofia grega, de certo modo, com a própria analítica da obra aristotélica, não é? Então acho que de algum modo é interessante. O Heidegger morre em 76, não é? E um ano antes é publicado, então, o primeiro das suas obras reunidas, não é? Acho que dessa maneira a gente encerra esse primeiro podcast, que é de um modo bastante inicial e bem informal, alguns traços da biografia desse sujeito que vai se tornar um dos maiores nomes dentro do projeto fenomenológico. Deixo aqui um abraço para todos. Em breve a gente começa aí também a discutir alguns conceitos e algumas questões que, no meu entender, vão ser importantes para o horário.